Fala pessoal, então vamos aprender a fazer a análise de relatórios das nossas campanhas patrocinadas. O que esse tipo de análise de relatório ele vai trazer para a gente? Qual que é a informação? Lembra quando a gente criava a nossa campanha patrocinada, né? E lá dentro da configuração de conjunto, ou seja, na configuração de público, nós deixávamos a idade das pessoas de 18 a 65, se a gente deixava que o nosso público poderia ser homem ou mulher, ou a gente poderia deixar o posicionamento, todos os posicionamentos, né, aquela opção recomendado, ou de repente a gente deixava lá o tipo de dispositivo, se era celular ou notebook, né, ou desktop, enfim, a gente deixava aquilo lá tudo full, né, tudo configurado nas opções máximas, né. Por que a gente faz aquilo? Porque a gente coloca algumas campanhas para rodar, né, naquelas opções cheias, digamos assim, né, que abrange um número maior de pessoas. A gente coloca aquilo para rodar primeiro, né? E aí, conforme vai rodando a nossa publicação, a gente vai usando os relatórios para poder identificar quem que é a nossa persona, ou seja, quem que é o nosso público-alvo, né? Não adianta em nada eu colocar para rodar a publicação apenas para mulheres de 24 a 45 anos, sendo que o nosso público na nossa região pode ser homens empresários de 25 a 35 anos que usam um iPhone, por exemplo. Cada região tem o seu público diferente, cada posição geográfica que a gente tem um público diferente. Então aqui em Blumenau tem um tipo de público, mas lá para Florianópolis o público é totalmente diferente, em São Paulo é diferente, em Curitiba é diferente. Então por isso que eu sugiro a gente colocar algumas campanhas para rodar sempre, né, no nível full, digamos assim, com idade de 18 a 65, com posicionamento em todos os posicionamentos do Facebook, seja ele feed, stories, messenger, seja ele todos os dispositivos, ou seja, celular ou computador. Bota algumas campanhas para rodar, não precisa ser campanhas muito caras, mas coloquem campanhas para rodar com essas configurações cheias, ou seja, no modo full. E aí, com o tempo, conforme elas vão rodando, a gente vai vendo qual que é o público que mais está se engajando com aquele tipo de campanha, e aí, com base nisso, a gente vai identificando qual que é a nossa persona, qual que é o nosso público-alvo, tá? Então, eu acessei aqui a conta da VMK Móveis, onde, recentemente, eu deixei algumas campanhas rodando, né? E a gente vai analisar esses relatórios para procurar entender qual que é o nosso público-alvo, qual que é a nossa persona ideal, certo? Então, eu acessei business.facebook.com, certo? E aí a gente vem aqui na grade de ferramentas e vem aqui embaixo, ó, tem uma opção chamada relatório de anúncios, tá? Ou até, acho que aqui do lado também tem, ó, relatório de anúncios. Ou, né, vem na grade de ferramentas e clica em relatório de anúncios, tá? Isso daqui você só vai conseguir enxergar se você já colocou alguma campanha para rodar. Então, coloque ela para rodar primeiro, né? Faça você ter dados, né? Que seja abastecido por dados, e aí depois, com base nisso, você vai analisando esses relatórios, tá? Essa é a forma ideal e a correta de você fazer essa análise, certo? Então, vamos lá. Vamos clicar aqui em criar relatório. E aí, quando a gente clica em criar relatório, nós temos as nossas campanhas recentes, elas vão aparecer aqui, com base no nosso filtro aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui a partir do dia 1º de setembro até 31 de outubro. Vou clicar em atualizar. E nesse meio período, eu criei algumas campanhas com base em engajamento e alcance, tá? E aí eu tive aqui alguns resultados, tá? Aqui aparece a veiculação está inativa, ou seja, a publicação, a campanha já parou, não está mais em veiculação, a quantidade de alcance que eu tive, a quantidade de impressões, a frequência que isso apareceu para as pessoas e os resultados, tá? Ou seja, eu criei algumas campanhas com base em engajamento com a publicação. E vejam, eu tive 156 curtidas em uma foto que eu selecionei, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu acessar aqui. Deixa eu acessar depois aqui. Eu vou cair lá dentro do anúncio. Deixa eu clicar em editar. Ó. Essa foto aqui, ó, vai aparecer aqui do lado, ó. De uma foto de uma cozinha preta,
certo? Eu tive 156 curtidas nessa foto. E eu gastei nela, o valor gasto, R$24, tá? Eu considero um valor baixo para 156 curtidas, tá? Aquilo impactou uma série de pessoas e me trouxe muitas mensagens via direct para negociar, para conversar, para te trocar ideia, ou seja, né? Aí ali naquela mensagem que eu converso com a pessoa, eu já peço o WhatsApp dela, já salvo o WhatsApp dela em algum local, em algum arquivo. Depois eu tenho aquela possibilidade de criar um público com base em uma lista de clientes, ou seja, eu consigo subir o número do WhatsApp dela para a plataforma do Facebook Ads, e ali eu vou criando uma lista de clientes e eu vou abastecendo a minha plataforma para o Facebook identificar quem que é a minha persona ideal, certo? Ó, um custo por resultado de 15 centavos, ou seja, cada curtida me gerou 15 centavos, digamos assim, tá? E aí eu posso utilizar essas colunas aqui do lado para identificar qual que é o meu público ideal, como que eu posso otimizar lá na minha campanha, certo? Então, beleza, coloquei algumas campanhas para rodar, não selecionei um perfil de idade muito específico, deixei de 18 anos até 65 anos, todos os dispositivos, todos os gêneros, ou seja. Aí eu venho aqui e venho olhar em gênero, clico em gênero. Olha só, nessa primeira publicação aqui, o gênero que mais teve alcance foram feminino, foi o gênero feminino. Ó. Impressão, também. Frequência, também. Masculino teve um pouquinho menos, tá? Para essa publicação aqui, que foi uma publicação de alcance, de teste que eu fiz, eu gastei muito nessa publicação, paguei 92 centavos por alcance, então eu não gostei muito desse resultado aqui. Por isso que a gente até nem viu como criar publicação com base em alcance, tá? Mas enfim, o meu público, ó, 2.400 mulher, 2.100 e pouco homem, tá? Isso com base na publicação que eu fiz com base em alcance, tá? Não com engajamento, não com envolvimento, tá? Então, quando eu for criar uma publicação com envolvimento, eu sei que o principal público que eu atinjo é mulheres, tá? Mas o número de homens também foi um público muito bom, muito alto. Então, eu não deixaria de utilizar. Só se aqui desse um público, um alcance muito baixo, eu deixaria de usar homens, tá? Vamos colocar aqui idade. Naquela publicação, eu já sei que o meu público da VMK Móveis é de 25 a 44, tá? Então, aqui eu consigo realmente me certificar que o público ideal das minhas campanhas é de 25 a 34, ó, de 25 a 44. De 25 a 34, tivemos o alcance de 1.337 pessoas e de 35 a 44 de 138 apenas, ou seja, um público bem baixo. Tá? Então, se eu quiser otimizar mais ainda, eu vou procurar público nessa faixa, nessa idade aqui. Então, quando eu for criar uma nova campanha de envolvimento, a idade que eu vou selecionar é de 25 até 34 anos. Tá? Impressões, 3.600 impressões para essa idade aqui, e frequência, muito mais frequência para quem tem essa faixa de idade aqui. Tá? Essa aqui de alcance eu nem vou analisar porque eu não gostei do resultado, né? Plataforma. Ó, aqui se confirma aquilo que eu sempre falei. A plataforma que mais traz resultado para marcenarias é Instagram, tá? Vejam que teve um alcance de 1.359 no Instagram e no Facebook apenas de 312. Impressões, 3.230 no Instagram e 500 e pouco no Facebook, tá? Então, ó, 139 curtidas no Instagram e 17 no Facebook. Ó, o meu custo por curtida, 15 centavos no Instagram e 22 centavos no Facebook. Vale muito mais a pena a gente, lá quando a gente for criar campanha, e selecionar os posicionamentos, lembra que tem aquela opção de selecionar Audience Network, Messenger, Facebook, Instagram. Então vale muito mais a pena eu selecionar Instagram, nem selecionar Facebook, porque deu apenas 17 curtidas na publicação. Então vale muito mais a pena eu injetar dinheiro na publicação com destino, com o meu posicionamento para Instagram, tá? Para plataforma, desculpa, aqui eu estou falando de plataforma, ó, Instagram ou Facebook. Então vale muito mais a pena eu utilizar apenas
a publicação patrocinada para a plataforma Instagram, certo? E aqui nós temos o posicionamento, ó. Ó, o local que as pessoas mais tiveram impacto foi no feed de notícias, teve um resultado muito melhor. Aqui eu consigo selecionar os dois, ó, plataforma e posicionamento. Ó, vamos olhar aqui. Plataforma Instagram, posicionamento feed de notícias. Ó, então, feed de notícias teve 1.330 de alcance e 3.000 impressões. Ou seja, apareceu para 3.000 pessoas na plataforma Instagram e no posicionamento feed de notícias. Certo? Se eu fosse criar uma campanha aqui, ó, deixa eu vir aqui em conjuntos, deixa eu editar isso daqui. O que eu iria fazer aqui? Posicionamento manual, eu ia tirar o Facebook fora, né? E o explorar do Instagram eu também ia tirar fora. Eu ia deixar só o feed do Instagram. Porque veja, Instagram, posicionamento feed de notícias, Instagram, 1.330 de alcance e 3.100 e poucas impressões. No explorar do Instagram, apenas 94 impressões. Então, resultado muito baixo, tá? Vou selecionar aqui mais um, ó, dispositivo de impressão. Dispositivo de impressão. Ó, os locais que mais tivemos... Deixa eu diminuir essas colunas aqui, eu consigo? Não consigo. Deixa eu trazer... Ah, meu Deus. Para cá. Para cá. Não. Aumentou. Enfim, não deu muito certo. Mas vamos lá. O local, ó, posicionamento. Feed de notícias, a plataforma Instagram e o local onde as pessoas mais visualizaram, ou seja, o tipo de impressão, se foi no notebook que elas viram aquela publicação patrocinada, ou no computador de mesa deles, ou no celular. Olha só. O dispositivo que mais teve impressão foi smartphone e aplicativo Android. O segundo que teve foi smartphone e aplicativo iPhone. Tá? E no Facebook também foi no dispositivo smartphone, Android e depois smartphone, iPhone, tá? Então aqui a gente começa a identificar qual que é o posicionamento, qual que é a idade ideal que a gente deve configurar na nossa campanha, qual que é o posicionamento, a plataforma, o dispositivo de impressão e a princípio é isso. Esses são os principais região, ó, também temos região. Santa Catarina, tá? Eu coloquei um nível maior, mas se você colocasse, sei lá, 3 cidades, sei lá, Itajaí, Blumenau, Balneário, aqui ele iria colocar qual que é a cidade que mais teve resultado, tá? E é isso, é por aqui que a gente analisa os resultados das nossas campanhas. Isso aqui pode ser visualizado enquanto ela está rodando ou enquanto depois que ela finalizou. Então, a minha sugestão é, se você quer criar uma campanha, se você for criar uma campanha de envolvimento com o objetivo de engajamento com a publicação, envolvimento com a publicação, deixe rodando lá nas configurações de anúncio, de conjunto, deixe a idade de 18 a 65, todos os gêneros, todos os posicionamentos, todas as plataformas, todos os dispositivos. Coloca o valor que você quer pagar para rodar aquela publicação, deixa rodando. Depois de 2, 3 dias, você vem aqui e analisa esses números aqui. Analisa o gênero, analisa o posicionamento, analisa a plataforma e tudo mais. Beleza, tá rodando? Aí você vai lá dentro da publicação, né? Você vai lá em gerenciador de anúncios, você acessa, vai em editar naquela campanha, vai lá no conjunto de anúncios e aí faz as alterações que você precisa, né? Tira o Facebook, mostrar mais opções. Dispositivos, deixa só Android. Idade, cadê? Idade. A idade aqui, ó, você vem aqui em editar, altera a idade, deixa de 25 a 34, entende?
vai fazendo essas alterações, vai fazendo essas otimizações, e aí você vai acabar melhorando a sua campanha, atingindo a sua persona ideal e, consequentemente, a sua campanha vai te custar cada vez mais barato, tá? Mas isso aqui é através de teste. Você tem que botar a campanha para rodar, você tem que botar a publicação para rodar, para fazer essa análise e para melhorar o desempenho da sua campanha. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima videoaula.